Nós queremos dar uma informação que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina como evangelizar membros de outras igrejas. E para esse trabalho, publicou um livro de um escritor americano por nome Mark Finley. E o título do livro é Estudando Juntos. Ora, uma primeira observação, nós temos aqui, então, um tipo de ajuda, pelo menos, informado pela Igreja Adventista, no sentido de que podemos estudar juntos como irmãos. E, em continuidade, com certeza você já observou que os adventistas do sétimo dia nos chamam de irmãos. Então temos um problema aqui. Ou não precisamos ser evangelizados por eles, visto que somos seus irmãos em Cristo, ou eles usam a palavra irmão com uma conotação diferente da de irmão em Cristo. Agora, para determinarmos isso, e não fazermos juízo temerário, precisamos descobrir o que eles dizem sobre as nossas igrejas e como consideram aqueles que não são da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí nós temos a resposta no livro que foi já mencionado, que vou repetir a leitura. Mark Finley, renomado escritor adventista, escreveu o livro Estudando Juntos. Este livro aqui no Brasil foi editado pela editora Sobretudo Limitada, uma editora adventista, mas foi amplamente distribuído nas lojas da Casa Publicadora Brasileira, a maior editora adventista do Brasil. E este livro ensina como evangelizar batistas, membros de igrejas não denominacionais, budistas, católicos, cientistas cristãos, membros da Igreja de Cristo, episcopais, hindus, muçulmanos, testemunhas de Jeová, nazarenos, pentecostais, presbiterianos, existencialistas, ex-adventistas do sétimo dia, batistas do sétimo dia, membros da Igreja Universal do Reino de Deus e adeptos da nova era. Posto isso, perguntamos, por que nos chamam de irmãos se endossam um livro que nos ensina a ser evangelizados? No prefácio do livro, na página 7, fala-se sobre Mark Finley. Se há alguma coisa no seu ministério mundial que está acima de tudo, é a sua paixão pela conquista de almas para Jesus Cristo. Ora, se realmente fosse isso, conquistar almas para Jesus, eu daria o meu apoio para ele, porque eu também tenho essa ansiedade de ganhar almas para Jesus, mas ganhar almas para Jesus são aquelas que falam o próprio Jesus Cristo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí está o ensino que seria esse de ganhar almas para Cristo. Em outras palavras, nós somos os alvos dos adventistas do sétimo dia para sermos ganhos para Jesus. Como sou cristão, portanto, ponho abaixo que esse senhor Finley escreveu sobre como trabalhar com os batistas no livro Estudando Juntos, páginas 124 e 125, que eu passarei a ler para conhecimento dos nossos ouvintes. Procure dar os seguintes passos. Partilhe o seu testemunho pessoal em relação com o que Jesus tem feito por você. Ora, falar para um crente batista que ele participa do que Jesus fez com ele, qualquer crente que teve o novo nascimento sabe disso. Segundo, troque ideias sobre a importância de
vivência cristã sincera e coerente. Terceiro, partilhe com ele um estudo cristocêntrico ou a leitura, o desejado de todas as nações, caminho a Cristo, ou algum artigo cristocêntrico. 4. Convide seus amigos batistas e a sua casa para tomar uma refeição. 5. Partilhe as lições de algum estudo bíblico no momento próprio, cuidando se mostrarem abertos. Quer dizer, agora já vamos entrar no estudo bíblico particular dos adventistas para o batista. Depois de ler tudo isso, vejo que eles realmente não nos consideram como irmãos em Jesus Cristo ou nos chamam de irmãos apenas para lançar uma base de acordo mútuo. Nós, cristãos bem informados, chamaremos os irmãos adventistas de irmãos, pois o Cristo deles é outro. E a profetisa deles, Ellen Good White, não passa de uma herege destinada ao fogo do inferno, a menos que se tenha arrependido no último suspiro e se decidido pelo verdadeiro Jesus Cristo. Ou nós aceitamos o erro deles, ou eles acham que nós estamos errados e vamos aceitar a verdade dele com essa que acabei de ler. Onde está a fonte de autoridade de um adventista? Responderá, na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Pergunta para um católico, onde se acham as verdades que Deus revelou aos homens? Ele vai responder, na Bíblia e na tradição. E aí uma segunda pergunta do catecismo, em que consideração se deve ter a tradição? A resposta, na mesma consideração que se tem a Bíblia Sagrada. Bom, então tanto faz você ler a tradição como você lê a Bíblia Sagrada, está lendo a mesma verdade. Você concorda, meu irmão? Que seja verdade isso? Você pega o livro de Ellen Good White, os muitos livros, centenas de livros, e depois você vai pegar a Bíblia Sagrada. E você vai dizer, por exemplo, você vai ler Hebreus 1 e 1. Antigamente Deus falou aos homens por meio dos profetas. Nestes últimos dias nos fala pelo seu Filho. Bom, aí é bíblico. Bom, está na Bíblia isso. Mas você pega no ensino de Ellen White. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo espírito de Ellen Good White. Bom, e Jesus? Fica onde? Aí está o problema. Vamos aprender com ela ou vamos aprender com o próprio Jesus Cristo, como foi escrito o livro de Hebreus? Então aí está um problema que precisa ser resolvido por parte dos adventistas. Este conceito nos faz coerentes. A palavra irmão é para ser usada entre os membros das igrejas cristãs, entre os filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, conforme Gálatas 3:26, e por reconhecermos a igreja adventista do sétimo dia como seita, não os chamamos de irmãos, não os convidamos para cantar em nossas igrejas, não frequentamos suas reuniões para aprender com eles, mas infelizmente, pastores e líderes que se prestam para trazer os adventistas para nossas igrejas têm levado problemas doutrinários para as suas igrejas. Daí temos ouvido relato de que igrejas cristãs inteiras têm se convertido à fé cristã. Eu tenho revistas adventistas em que mostram não apenas o número de pessoas evangélicas que se tornaram adventistas, mas tem a petulância de dizer na própria notícia, não só os irmãos, mas o próprio templo da igreja passou agora a ser adventista. O que é isso? Essa propaganda. Observe o texto extraído de uma publicação
oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma igreja batista com pastor e membros está estudando a Bíblia de acordo com a mensagem adventista e já dedica o dia de sábado exclusivamente à comunhão com Deus. Como resultado desse reavivamento, a previsão é de que 100 pessoas sejam batizadas até o fim do ano. Eita, irmãos! Onde está publicado isso? Revista Adventista de maio de 2001, página 32. Quando não chamamos os adventistas de irmãos, é porque realmente não os consideramos como corpo de Cristo. E por que não consideramos? Porque temos ciência da forma fingida de agirem de dois modos. Chamamos de irmãos em Cristo a todos que creem no Jesus da Bíblia, não importa qual denominação cristã a pessoa pertença. E sendo nosso irmão em Cristo, não praticamos proselitismo religioso. Tal pessoa não precisa ser mais evangelizada, mas quando os adventistas nos chamam de irmãos, é mero embuste para atrair a nossa atenção, pois na verdade, conforme provei no livro acima, tanto batistas como budistas, presbiterianos, como muçulmanos e etc., e necessitam ser evangelizados por eles. Cantam em nossas igrejas, mas não nos deixam cantar na deles. Em outras palavras, são exclusivistas, com mania de serem a única igreja remanescente que deseja se aproximar de nós, porque, segundo eles, quando estamos abertos, o Espírito Santo deles os direciona para nos ensinarem as verdades da Igreja Adventista. Com todo respeito aos adventistas e a sua liberdade de culto, afirmo: amo a cada um de vocês, mas odeio o seu outro Jesus Cristo. Vou repetir: eu odeio o seu outro Jesus Cristo. Você talvez, meu irmão, vai de pensar, mas existe outro Jesus Cristo? Então escute o que eu vou dizer. Característica do Jesus adventista: um Jesus com natureza pecaminosa. O meu Jesus da Bíblia, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Agora pegue o livro, como eu tenho em casa, não vou falar sem consciência do que falo. O livro Estudos Bíblicos, página 140. Escute só. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Que tal? Seu Jesus é desse tipo? Era um pecador como você, como eu? Jesus participou de nossa natureza pecaminosa caída? A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Isso não tem base bíblica, isso é uma blasfêmia. O que lemos na Bíblia sobre Jesus é sobre sua natureza imaculada. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios pelos seus pecados, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque com uma só oração,
Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Além de pecadores, os adventistas adotaram o Jesus das testemunhas de Jeová. Sabe como se chama o testemunho, o Jesus das testemunhas de Jeová? Arcanjo Miguel. Se Jesus é apenas o arcanjo Miguel, não devem os adventistas mais adorar Jesus, porque os anjos não podem ser adorados. E nós adoramos Jesus, porque Jesus não é anjo, nem arcanjo. Herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão. Isso dizem os adventistas, uma natureza pecaminosa. O que lemos na Bíblia sobre Jesus e sua natureza imaculada. Hebreus 7, 26. Nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios. E aí está então essa colocação, única igreja remanescente que deseja se aproximar de nós, porque segundo eles, como quando estamos abertos, o Espírito Santo deles os direciona para nos ensinarem as verdades do Adventismo. Rejeitamos esse ensino desse Espírito Santo com todo respeito, repetimos, aos adventistas e à sua liberdade de culto, afirmo, amo cada um de vocês, mas odeio seu outro Jesus Cristo. Não aceite esse Jesus pecador. E como dissemos, natureza pecaminosa. Estudos Bíblicos, página 140, que já citamos. E em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, que não, como diz o texto bíblico, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, é o nosso Jesus. Desprezamos essa comunhão e não temos autoridade bíblica para chamá-lo de irmãos, chamá-lo